Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É muito bom estar com vocês, trazendo algumas informações na questão de prevenção, falar sobre qualidade de vida, medicina realmente preventiva e não na tentativa só, na tentativa de prolongar a vida, como é alguns trabalhos que eu vou comentar com vocês hoje. Eu estou aqui semanalmente com esse projeto Manual do Proprietário, aonde sempre digo a vocês, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Todas essas doenças têm em comum meia dúzia, entre aspas, de fatores que vêm agindo em nosso organismo ao longo de anos, décadas, para que a doença ecloda um dia. E porque você não dorme bom e acorda diabético, você não dorme bom e acorda com câncer, você não dorme bom e acorda hipertenso. Vem ficando com diabetes, com câncer e hipertensão já faz 5, 10, 15, 20, 30 anos. E o que simplesmente acontece é que esperamos que isso aconteça para você ser mais uma pessoa rotulada com o nome de uma doença e passa a ser um consumidor eterno da indústria de remédios. Então, o grande propósito é a gente aprender a lidar com essas variáveis que vão tornando o nosso organismo predisposto para que a doença apareça e evolua. Porque quando você tem um organismo em homeostase, em equilíbrio, com todos os sistemas funcionando adequadamente, o seu sistema imunológico, o seu sistema endocrinológico, o seu sistema de detoxificação, o seu aparelho digestivo para absorver o que é necessário para a sua nutrição, para mandar embora o que é necessário, o que não serve para você. Quando você tem tudo isso funcionando integradamente e adequadamente, esse corpo está em equilíbrio. E esse corpo em equilíbrio, ele dá mínimas condições para que as doenças crônico-degenerativas aconteçam. E é isso que a gente vem conversando há bastante tempo, ok? Esse é o projeto Manual do Proprietário, e que tem mais algumas frases de impacto. Você ainda acredita que a longevidade e a vitalidade possa sair de um frasco de drogas? Não. Temos que usar vários mecanismos, que é justamente o que propõe o Manual do Proprietário. Agora também com um novo livro pronto e aguardando um acordo com uma editora para vocês, que é o Manual do Usuário. Então mantenham-se atentos nas redes sociais, né? No Instagram, Dr. Edmond Saab Júnior, no Facebook, Manual do Proprietário, Dr. Edmond Saab Júnior. No YouTube, vão ao meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior. E aqui fica uma dica muito legal para vocês, pessoal. Muita coisa que eu falo para vocês todas as semanas. O nosso tempo é muito curto e vocês estão, às vezes, em alguma atividade, estão dirigindo, vocês estão trabalhando, vocês não têm como anotar e acabam perdendo uma série de informações que poderiam ser extremamente úteis para vocês e para os familiares, conhecidos ou todos os que os rodeiam. Então, tudo que eu falo aqui hoje nesse programa, daqui 3 ou 4 dias, está no meu canal do YouTube à disposição de vocês, para que vocês ouçam aos finais de semana, anotem tudo o que interessar, pesquisem, conversem e ponham em prática, porque vocês vão ver que em muito pouco tempo o retorno disso é realmente muito legal, é visto a olhos nus os resultados e vale muito a pena. E nós recebemos já assim, milhares de e-mails ao longo da última década de agradecimentos e tudo mais. Então, o que é muito importante é a prevenção. Olha só que interessante. Há 2 semanas atrás, ocorreu um congresso americano, né, de oncologia urológica, ou seja, de tumores urológicos, principalmente rim, bexiga, próstata, nos Estados Unidos. Né? Então, olha só como que eles enfatizam o que aconteceu. Eles falam assim: novo conceito no tratamento oncológico é uma estratégia que envolve drogas que agem de modos diferentes sobre os tumores. E esse foi um dos grandes destaques no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica.
né, com foco em câncer do aparelho urológico. Segundo estimativas do Global Cancer Observatory, plataforma da Organização Mundial de Saúde, os casos de tumores de próstata e bexiga, olha, acreditem se quiser, irão dobrar no Brasil até 2040. Então, tumores de próstata e bexiga simplesmente irão dobrar a incidência no nosso país até 2040. Queria que vocês soubessem que atualmente morrem no Brasil cerca de 200 mil pessoas ano de câncer, né? É a segunda causa de morte aqui. A primeira é doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, seguida de câncer. No novo livro meu, eu já falo para vocês que até 2030 o câncer vai ultrapassar as doenças cardiovasculares, vai se tornar a primeira causa de morte no país. E é o que está dizendo esse último congresso agora, de uma semana. Então, os registros de câncer de rim crescerão 70% no mesmo período. Deixa eu deixar vocês a par de mais um dado. Estima-se um aumento em todos os tipos de tumor, não só urológicos, mas na ordem de 58% maior incidência de todos os tipos de câncer até 2035. E que pode parecer longe, mas está aí, muito próximo, coisa de 15 anos, a gente já vai estar vendo isso. Então, me parece que a medida mais sensata e mais honesta possível seria a gente estar focando em prevenção de câncer. Como não adquiri-lo e não simplesmente em como descobrir novas drogas para tratá-lo com valores caríssimos que vão aumentar em algum tempo a sobrevida dessas pessoas e não irão curá-las. Então não seria muito mais lógico, muito mais honesto a gente está pensando em investir tudo na prevenção? E a prevenção não é detecção precoce. A prevenção não é pedir para alguém a cada 6 meses ir ao urologista fazer o toque de próstata e fazer um ultrassom de próstata simplesmente. Não, isso aí é detecção precoce, é descobrir o câncer em fase inicial, o que, lógico, é ótimo, porque aumenta muito a expectativa de cura, né, da doença, mas a doença já apareceu. Quando eu falo em prevenção, eu estou falando em ensinar como não deixar esse corpo predisposto a desenvolver tumores. E para isso existe uma série de coisas, né, que seria muito importante estarem sendo enfocadas por nós todos, por todas as organizações de saúde municipais, estaduais, federais, pelos conselhos de saúde, pelas sociedades de especialidades médicas. Então, é muito bem sabido hoje que irradiações de vários tipos causam câncer. Não é só a irradiação solar que causa câncer de pele. Irradiações eletromagnéticas, irradiações elétricas, irradiações galvânicas de vários tipos causam câncer. Irradiações telúricas que vêm do subsolo, linhas de Hartmann. Então, que tal estar ensinando todo mundo a se proteger dessas irradiações, de celulares, de computadores, não é? Subsidiar pequenos chips, equipamentos que cortam essas radiações. Ensinar as pessoas a forrarem o fundo do colchão com papel alumínio para evitar as irradiações que vêm do subsolo. Então, irradiações é importante. A outra coisa, parasitas crônicos. Não é só o HPV que vai dar câncer de colo de útero. Nós já sabemos da implicação de inúmeros tipos diferentes de vírus, de bactérias, que causam câncer a longo prazo. Não é? Então a gente sabe que o Helicobacter pylori pode estar associado com câncer de tubo digestivo, principalmente estômago e duodeno. A gente sabe de uma série de coisas específicas e olhamos só para aquilo. Mas existem inúmeros parasitas atuando na nossa vida, desde crianças, e que nós não temos sintomas. E para isso a gente chama de infecções crônicas, silenciosas. Então, as pessoas deveriam estar sendo ensinadas também a utilizar substâncias naturais que têm o poder biocida
o poder de matar vírus, bactérias, fungos, e não as boas bactérias da nossa flora, como, por exemplo, oxigênio-terapia ativada, ozonioterapia, como utilizar plantas como berberina, e tem inúmeros outros fitoterápicos, vários deles eu vou estar citando também para vocês no seu novo manual, completamente novo, que em breve, espero aí 2, 3 meses, agora depende da editora, vai estar com vocês. Mas o foco então, precisam prevenir a doença que vai ser a campeã, não é? A campeã causadora de morte em menos de 20 anos. E não simplesmente desenvolver drogas caras para tratá-las e para as pessoas viverem um pouco mais. Então nós falamos de irradiações, como proteger, de controlar parasitas, infecções crônicas silenciosas, não é? Controlar o estresse oxidativo em excesso, os radicais livres em excesso, que destroem a capacidade da sua mitocôndria funcionar e produzir energia. Então esse é um dos principais mecanismos formadores do câncer. Quando essa mitocôndria ela muda de uma fase de produção de energia para uma outra que ela produz muito menos energia, e eu não quero ser muito específico com vocês em bioquímica porque não interessa para vocês, isso eu explico direito para vocês no livro, para quem quer pesquisar, eu estou propiciando o desenvolvimento de câncer. Quando eu não tenho uma hidratação adequada, quando eu não tenho a água do meu corpo estruturada, essa água estruturada, então tem várias formas de estruturar essa nossa água, né? Eu estou facilitando que venha o aparecimento do câncer. Quando eu tenho uma desnutrição, quando eu tenho uma carência de nutrientes, quando eu tenho uma desproporção entre nutrientes, eu estou predispondo ao aparecimento de qualquer tipo de câncer. Mais ainda, quando eu tenho uma alimentação incorreta, uma alimentação rica em calorias vazias, uma alimentação, ou seja, de carboidratos simples, refinados, que viram açúcar na hora, aumentando a produção de insulina, levando à resistência à insulina, levando à obesidade, à inflamação, à oxidação, tudo isso predispõe à formação de tumores. Não só do diabetes, da hipertensão, mas de tumores também. Então, teria sido muito importante, estaria sendo muito importante estar elucidando essas pessoas todas como se nutrir, com uma dieta baseada em plantas, pouca proteína animal. A gente voltando aqui para o câncer urológico, principalmente o de próstata, ou quando a gente fala de não urológico, o de mama, eles têm uma grande relação com o consumo de proteínas animais, principalmente os leites e derivados. E não é a lactose só, é a proteína do leite e derivados, a lactoalbumina, a caseína. Então, tem estudos e mais estudos, e eu mostro isso para vocês também no Manual do Usuário, mostrando o aumento da incidência de câncer de próstata e mama nos grandes consumidores de leite e derivados. Então, não seria muito importante estar orientando a população a respeito disso tudo? Os grandes comedores de carne vermelha têm uma incidência aumentada de câncer de intestino grosso ou câncer cólon retal de até 35%. Alguém dá atenção para isso? A ingestão rotineira de embutidos, seja salame, presunto, mortadela, bacon, salsicha, linguiça, também são cancerígenos e estão classificados no IARC, que é o Instituto de Pesquisa, o Research Internacional de Pesquisa do Câncer. Foram catalogados como cancerígenos na mesma forma que o cigarro. E alguém está dizendo, pessoal, não coma mais do que, sei lá, um hot dog a cada 15 dias. Ou não fique comendo pão com presunto todo dia. Não, não é feito isso. Está sendo investido bilhões e bilhões e bilhões de dólares para novas drogas que atinjam o câncer de várias frentes. Porque o câncer, ele nada mais é do que a própria inteligência do genoma de cada célula nossa, que está nesse planeta há bilhões de anos, aprendeu para se manter vivo, apesar de todos os ataques que sofreram ao longo desses
milhares e bilhares de anos para sobreviver. Então, é um sistema extremamente inteligente e que quando você atua com uma droga, ele se desvia para outro lado para se proliferar. Então, agora eles estão tentando ir por uma via, e por mais uma via, mas tem mais 10, 15 vias e nós vamos continuar nessa perseguição de tentar curar, que na verdade curamos muito pouco, mas de prolongar a vida, de inibir o aparecimento de metástases nos pacientes já cancerosos, em vez de trabalhar num grande projeto de não deixar as pessoas ficarem cancerosas? Não parece muito óbvio para você? Muito bem, antes de continuar falando um pouco mais disso, para você que está sintonizando agora a Nossa Mundial, fica aqui alguns recados. Você que não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, nós estamos aqui semanalmente ao vivo com vocês há mais de uma década, todas as terças, 14 horas, trazendo informações e dicas sobre como manter seu corpo em equilíbrio, como manter a sua saúde com longevidade, mas com vitalidade junto. Não adianta viver mais para ter mais tempo para ficar doente, ou mais tempo para comprar remédio, ou mais tempo para incomodar os familiares. Entende? Então, é mais longevidade com vitalidade, com cognição, com memória. Esse é o projeto Manual do Proprietário. Então, você, o nosso link de contato para sugestão de pautas, para dúvidas, é o e-mail aqui da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Gente, repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então, enviem seus e-mails ao programa Manual do Proprietário, que com sugestões de pauta, com dúvidas, curiosidades, inclusive, que a nossa gerente de jornalismo, a Samira Chaine, prepara todo esse material com muito carinho, me entrega, e assim eu torno esse programa de muito mais do seu interesse. Fica uma coisa muito mais interativa. A outra dica muito importante é vocês acessarem meu canal no YouTube, né? Vão lá, se inscrevam, compartilhem, cliquem, mandem para todo mundo, porque esse é um movimento de conscientização em prol da saúde. Lembre-se, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Quando a gente aprende a tratar aquela meia dúzia de monstrinhos que vem nos acometendo ao longo de anos e décadas, a doença não encontra terreno para se manifestar. Então, youtube.com, canal Dr. Edmond Saab Júnior, vocês vão encontrar tudo que eu venho falando há semanas. Então, você que está conhecendo agora, vai poder começar a ver isso de fim de semana, lançar mão desses conhecimentos todos e informar as pessoas ao seu redor, né? E utilizar tudo isso. Isso é o mais importante. Então, nós temos um grande trabalho para fazer de conscientização, mãos à obra, e eu conto com vocês todos. Tá ok? Eu vou aqui responder uma ouvinte, a Elis Oliver. A Elis Oliver diz assim para mim: Dr. Edmond, você pode me informar o que devo fazer na alimentação, se eu preciso tirar carboidratos? Eu tive no médico e a minha hemoglobina glicada estava em 5,3. Então, o que é isso, pessoal? Hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada? É a média do açúcar na corrente sanguínea ou da glicose na corrente sanguínea nos últimos 90 a 120 dias. Então, isso é muito mais fidedigno do que simplesmente a glicemia de jejum, que mostra quanto você tem de açúcar naquele segundo que você colheu o sangue para fazer os exames de laboratório. E esse valor é normal de 4 a 5,7. Portanto, dela, tá bom, tá 5,3. E esse 5,3 mostra que ela tem uma glicose média em torno de 105 miligramas. A insulina pós-almoço estava um pouquinho alta, em torno de 84, e o profissional que a atendeu disse que ela não precisava fazer nada, que era apenas um indicativo de diabetes no futuro. E ela fala grata pela atenção. Grato estou eu, viu, Elis, de você estar dando a oportunidade de eu falar de novo de prevenção. Eu falei até agora de prevenção de câncer, e agora nós vamos falar um pouquinho mais de prevenção através do seu e-mail. Olha, alguém vira para você e fala assim: olha, agora você não precisa fazer nada, só quero te dizer que esse seu exame está me mostrando que você vai ser diabética no futuro. Ou seja, nós vamos ficar eu e você de braço cruzado esperando isso acontecer?
Não. Tirar carboidrato. Não, como tirar carboidrato? Alface é carboidrato, tomate é carboidrato, pepino é carboidrato, cenoura é carboidrato, vagem é carboidrato, arroz integral é carboidrato, grão de bico é carboidrato, lentilha é carboidrato, todo vegetal é carboidrato. Que podem ter junto proteína, que podem ter junto boas gorduras, mas todos eles são carboidratos. E bons carboidratos, porque não são refinados. Não é açúcar, não é farinha de trigo refinada. São carboidratos vegetais bons, ricos em fibra, que vão nutrir sua flora. O que você deveria tirar seria açúcar, biscoito, bolacha, broinha, bolo, pizza, esfirra, pão. Isso sim, trigo refinado, doces, todos os doces. Adoçante, só xilitol ou estévia pura. Não use açúcar demerara, não use agave, não use nenhum tipo de açúcar, nada. Nem de coco, nada. Xilitol ou estévia pura. Então é isso que você tem que tirar. Tem que fazer atividade física. Tem que suplementar cromo e vanádio no seu organismo. Tem que suplementar magnésio no seu organismo. Tem que deixar sua vitamina D em níveis ótimos. Isso você não vai conseguir trabalhando o dia inteiro. Você vai ter que suplementar a vitamina D de 2 a 5 mil unidades por dia. E seu médico vai ter que pedir nos exames de laboratório para ver quando ela vai chegar em níveis ótimos. Os níveis ótimos são acima de 50. Não basta ter 20 ou 30. Entende? Então tem uma série de coisas. A metformina, que na verdade é uma planta chamada Zedoaria officinalis, descoberta na década de 30 na Europa, na Alemanha mais especificamente. Essa Zedoaria officinalis foi batizada pela indústria farmacêutica com o nome de metformina. Essa substância foi isolada da Zedoaria officinalis. Ela é uma planta que está sendo usada em testes de longevidade e numa dose ela pode ser muito útil para você e sem efeitos colaterais que você pode usar durante 40 anos e assim não se tornar diabético lá na frente. Então cabe sim mudanças nutricionais, atividade física, cromo, vanádio, magnésio, metformina, viu? Uma atitude mental legal, Elis, e você não vai ser diabética, tá ok? Bom, pessoal, aí fica enfatizado a intenção, a necessidade e que eu diria que é o melhor que cada um pode fazer por si e por todos ao redor, que é a real prevenção, não simplesmente a detecção precoce e nem procurar novas drogas para tratar já pessoas doentes. Tudo é importante, mas o mais importante é não ficar doente. Bom, nosso papo é muito legal, nosso tempo voa. Eu queria agradecer muito a audiência de vocês, desejar uma excelente semana e terça-feira que vem estamos juntos, pessoal. Abração do amigo Edmond. Tchau, tchau.